voltamos com o segundo bloco do programa Conversa Aberta, hoje falando sobre hanseníase com o Dr. Joel Carlos Lastória. Ele é médico, professor aqui do curso de medicina da Unify, dermatologista e hansenologista. Isso mesmo. Professor, você falou no primeiro bloco sobre a hanseníase, como que ela aparece através de manchas no corpo, né? Como que é transmitida essa doença através de vias respiratórias e quais os cuidados, professor, que as pessoas que moram, convivem e sabem, no caso, que tem uma pessoa com hanseníase, deve tomar para não ser contagiada? Na realidade, não há uma medida preventiva que garanta que essa pessoa não vai ser contaminada. O mais importante é fazer o diagnóstico dessa pessoa doente e começar a tratar. Porque assim que ela começar a tratar, ela vai deixar de transmitir a doença, certo? Existe também a resistência individual, que esses indivíduos, boa parte da população não vai adquirir. E se adquirir, também vai caminhar para a parte mais benigna da doença, que é aquela paucibacilar que eu chamei. E logo no início, essas pessoas já estão acostumadas e já vão procurar e já vão tratar. Então, o que nós fazemos? Primeiro, tem uma vacina. As pessoas que convivem tomam BCG com uma medida de aumentar a imunidade e diminuir a chance de adquirir a doença. Todos os membros da família devem ser vacinados. Todos os comunicantes, os contactantes, correto? E outra medida importante é que esses familiares devem ser examinados. Porque às vezes tem alguma coisa e não percebeu, passou desapercebido. Então, o exame dos comunicantes é super importante. Não tem como prevenir. A prevenção é o melhor, é o tratamento, descoberta do doente e tratamento dele. Professor, e em que época foram diagnosticados os primeiros casos de hanseníase? É muito difícil, porque a hanseníase vieram com os soldados romanos, tudo mais, né? E depois no Brasil, atribui-se aos escravos, né? A vinda da África, escravos contaminados com hanseníase. A gente não sabe direito, mas a história fala para esse lado. Que os escravos eram muito bem examinados para serem vendidos. Até os dentes, tudo era examinado, a força deles, a saúde. Senão eles não passariam, né? Não viriam. Mas acontece que como a hanseníase leva de 2 a 7 anos, muitas vezes eles estavam contaminados e iriam desenvolver a doença aqui. Então essa é uma hipótese da história da vinda da hanseníase para o Brasil, né? E o senhor tem como informar para a gente como descobriu essa bactéria até chegar ao ponto, é a hanseníase? Essa é uma história bastante interessante que você está perguntando, que eu sempre falo para os alunos de medicina, porque Hansen descobriu essa bactéria em 1873. Nossa, foi a primeira bactéria a ser descoberta no mundo. Uau! E até hoje ela não é cultivada in vitro. In vitro quer dizer no laboratório experimental, como é um Staphylococcus, um Streptococcus, ela não é cultivável. Tá? Então nós trabalhamos para acertar a medicação da hanseníase em cobaios, né? Inocula-se no cobaio, aí a bactéria cresce, trata-se o cobaio, aí se testa as drogas. Porque se fosse fazer uma cultura dessa bactéria, seria mais fácil descobrir os medicamentos que pudessem atuar. Mas a gente não tem in vivo, só in vitro. Então, por isso essa dificuldade com a hanseníase. Mas, felizmente, a medicação atual é uma medicação boa e eficaz. Tá? Trata. Professor, então a gente inala essa bactéria. Quais são os órgãos que ela costuma se instalar? Existe isso? Tá. Ela tem uma predileção pelos locais um pouco mais frios do corpo. Mas esse mais frio a diferença é pequena, muito pequena. Então seria a pele, região, por exemplo, do cotovelo, joelho, lóbulo de orelha e os nervos. Então, algumas áreas que têm uma circulação arterial, o sangue arterial é mais quente do que o venoso, ela não atinge. Por exemplo, cérebro, coração, pulmão, rins, ovários, a bactéria não atinge. Por isso que dificilmente um paciente não vai a óbito pela hanseníase, porque esses órgãos mais assim nobres, vamos dizer assim, não são afetados.
tá certo? Sim. Então, são essas áreas que ela afeta. Então, ela pode afetar os testículos, né? Gânglio, fígado, baço, ela atinge o olho, a pessoa pode ficar cega, tá? No testículo, ela pode ter impotência não coeunde, mas a generande, que a gente chama de gerar filhos, né? Tá certo? Então, isso pode tudo acontecer. Todos esses órgãos podem ser atingidos, mas esses outros que eu falei não são acometidos. Professor, para quem está chegando agora, o senhor pode repetir em relação ao tratamento, que há tratamento que é a base de remédio, né? O senhor pode repetir para quem está chegando agora? A base de medicamento. Nós dividimos os pacientes de hanseníase em 2 grupos. Um que tinha uma lesão mais simples, que nós chamamos de paucibacilar, né? Ele praticamente não transmite. E a medida são, ele toma 2 medicamentos durante 6 meses. Os multibacilares, que têm bastante bacilo no corpo e que estão eliminando bacilos, que são os que têm maior probabilidade de transmitir a doença, eles tomam 3 medicamentos por 1 ano, 12 doses, né? Esses medicamentos também são fornecidos gratuitamente nas unidades de saúde pelo SUS. O Brasil, professor, segundo uma pesquisa que eu estava lendo, já foi campeão na prevalência de hanseníase. Como é essa situação atualmente? É assim, o Brasil, ele apresenta uma grande objetividade e, vamos dizer, uma honestidade em cima dessa prevalência. O que quer dizer isso? O paciente entra, ele é catalogado, né, no SINAM, que é onde você coloca as doenças ali, o paciente, e ele, na Secretaria de Saúde, vai para o Ministério de Saúde, correto? Essa prevalência dura 1 ano. Enquanto ele estiver tratando por 1 ano, ele está nesse registro. Aí terminou o tratamento, ele sai do registro. Tá? Há países que dão as medicações todas de uma vez. Então o paciente ele pode ser registrado hoje, leva os medicamentos para casa e ele já sai do registro. Tá? Então é assim que funciona essa prevalência. O Brasil não tem muitos doentes, não. Vamos dizer 30 mil doentes, 35 mil doentes no todo. Tá? Então não é tão grande assim. A preocupação é que são cerca de 26 mil casos descobertos a todo ano. Então faz um platô e cada ano 26 mil casos, cada ano 26 mil. 26 é um número redondo, né? Uhum. Então é isso que preocupa, que a gente não está conseguindo baixar esse número. Eu até acho que deveria ser, particularmente, deveria aumentar esse número, porque quanto mais a gente descobrir, melhor. Agora, se está baixando 26, alguma coisa está mantendo isso e esses pacientes estão aparecendo nesse número. O certo é descobrir todos e acabar com a doença. Né? E a nossa região, a Nova Alta Paulista? Não, nós temos poucos doentes aqui, mas onde a gente tem um número pequeno de doentes, a gente deve dar uma investigada para ver se realmente tem um número pequeno de doentes ou se ele não está sendo diagnosticado. Né? Aí fica um município oculto, que a gente fala. Tem doente, mas não está diagnosticado. Então a gente deve fazer buscas ativas, à procura desses doentes, e aí assim a gente vai ver se realmente não tem. Qualquer mancha, a pessoa deve procurar a unidade de saúde. Tá? Então a gente faz essas campanhas de procura, buscas, que a gente chama, busca ativa. E vamos procurar esses doentes, descobrindo, nós vamos tratar. Tá, joia. Nós estamos hoje recebendo o professor Dr. Joel Carlos Lastória, professor do curso de Medicina na Unify, dermatologista, que está falando sobre a hanseníase. Nós vamos para um breve intervalo e na volta voltamos com o último bloco do programa.